Palavra da Verdade, devocional de 13 de julho, esvaziando a lixeira. Longe de vós toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 4, 31 e 32. Há pelo menos 3 razões pelas quais devemos nos despojar da ira em todas as suas manifestações. A primeira delas é apontada em versículo anterior ao nosso texto. Paulo já havia tratado acerca da ira. Quando não lidamos com ela da maneira bíblica, abrimos caminho para a atuação do diabo em nossa vida. Um ditado conhecido entre cristãos é: mente vazia é a oficina de Satanás. Sem discordar do aforismo, podemos parafraseá-lo dizendo: ira não tratada é a oficina do diabo. Por isso Paulo exorta: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo, nos versículos 26 e 27 do capítulo 4. Paulo assume que irar-se não é um mal em si mesmo, mas reconhece o perigo de a ira nos levar a pecar. Isto porque nosso padrão de justiça é distorcido em razão do pecado. Por isso, não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, ou seja, não devemos permitir que ela dure até o dia seguinte. O que fazer então? Antes de tudo, deixar para lá, como a maioria costuma fazer, não é a solução. A Escritura nos adverte: não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico 19, 17 e 18. E ainda em Provérbios 25, 9, somos exortados: pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo e não descubras o segredo de outrem. Portanto, devemos procurar aquele que nos ofendeu e expressar-lhe nossos sentimentos, dando-lhe a oportunidade de se explicar ou pedir perdão. Este é o mesmo princípio ensinado pelo Senhor, quando nos orienta: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Em Mateus 18:15. A este seguem-se outros conselhos no caso do irmão abordado não nos dar ouvidos. A segunda razão para mantermos a ira e suas manifestações longe de nós é que estes sentimentos envenenam a alma. Isto está implícito na expressão longe de vós, que era usada para o ato de fazer uma limpeza. Tais sentimentos são como uma sujeira, um lixo do qual devemos nos desfazer. Sabemos que o acúmulo de lixo traz danos à saúde. Nosso coração também acumula um tipo de lixo que envenena a alma. Por isso Paulo exorta que não apenas joguemos fora a ira com suas manifestações e desdobramentos, mas que as mantenhamos longe de nós. É muito comum negarmos a ira com desculpas do tipo: eu não estou com raiva, estou apenas chateado. Mas observe que a amargura, que é aquele estado de irritação que sentimos quando estamos chateados, também deve ser lançada fora, pois, quando não tratada, essa amargura frequentemente leva à cólera, que é a explosão de ira. A cólera é uma ira explosiva, porém passageira, mas, se for alimentada, ela se tornará um estado de ira mais profunda, permanente e, muitas vezes, sutil, que em nosso texto é traduzido por ira. Em algum momento, tal estado de animosidade se expressa em gritaria, avança para a blasfêmia, que envolve xingamentos, que além de ofender e injuriar, denigrem o caráter. Tudo isto intoxica a alma que, contaminada, passa a abrigar toda a malícia. Nem sempre se passa por todos esses estágios para se chegar ao fundo do poço da ira pecaminosa, mas, seja uma discreta irritação, seja a explosão de ira, trata-se de material tóxico tanto para a própria alma como para os nossos relacionamentos. Em terceiro lugar, devemos nos desfazer da ira em todas as suas expressões porque, do contrário, contradizemos a mensagem do Evangelho de Cristo. Quando, por outro lado, perdoamos, encarnamos o Evangelho. Como nos diz o apóstolo no verso 32, antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Se você não experimentou o perdão de Deus que nos é oferecido na obra redentora de Cristo, não sabe do que o nosso texto está falando. No entanto, isto não o isenta dos prejuízos da ira pecaminosa, apenas o torna incapaz de compreender o fundamento do perdão e o real sentido do amor divino. Se esse é o seu caso, arrependa-se dos seus pecados e corra para Cristo.
pois mesmo que perdoe sem entender o Evangelho e crer em Jesus, você perdoará por razões pecaminosas. Pense, por exemplo, na seguinte frase motivacional: perdoe os outros não porque eles merecem perdão, mas porque você merece paz. Veja que o fundamento é aquilo que supostamente você merece, mas, segundo a Escritura, não há justo nenhum sequer. Nada merecemos senão o inferno. Ao contrário, quando Paulo lembra aos crentes que Deus em Cristo os perdoou, ele está a destacar a natureza graciosa do perdão divino que é baseado na justiça de Cristo. Perdoar é encarnar a graça revelada no Evangelho. Além disso, a frase motivacional mencionada ensina um perdão que não é motivado pelo amor ao próximo, mas pelo amor a si mesmo. Contudo, nos versículos seguintes, aprendemos que o perdão é uma manifestação de amor pelo próximo, como está escrito: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Efésios 5, versos 1 e 2. É da natureza do filho imitar o pai. Por isso, o perdão biblicamente motivado é uma marca distintiva da paternidade de Deus sobre aquele que perdoa e uma atitude de quem sabe que é um filho amado. Jesus nos ensinou que devemos exercer o perdão continuamente. É isto que significa a expressão 70 vezes 7 em Mateus 18, 22. Como já foi mencionado em devocional anterior, perdoar é como esvaziar uma lixeira. Você sempre precisará fazê-lo de novo no outro dia. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.